Judas, o capítulo 1, mas no verso 3 ele diz assim: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Algumas coisas importantes que eu gostaria de que você pensasse nesse texto. Judas poderia ter escrito muitas coisas para aqueles ouvintes dele. Só que de todas as coisas que Judas pensou em escrever, ele encontrou uma que é mais importante. Na sua casa, se você tivesse que sair da sua casa hoje, chegasse a autoridade lá e dissesse assim: pegue aquilo que você acha mais importante na sua casa e saia. Imagine que viesse um tufão, uma tempestade, e que viesse assolando e destruindo tudo que está à sua volta, e de repente você olhasse para dentro de casa e pudesse levar apenas aquilo que pode ser levado nas suas mãos. O que você levaria? Se você tiver um filho pequeno, com certeza você não vai ter dúvida na escolha. Mas se os seus filhos já são grandes, podem ir também e ajudar a carregar alguma coisa, você vai escolher algumas coisas importantes que você vai levar para se proteger. Judas poderia ter escrito muitas coisas, mas ele escolheu uma coisa. Ele disse: de uma vez por todas, lutem pela fé. Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ele diz: a nossa luta, irmãos, não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, contra os poderes dominadores deste mundo tenebroso. Então Paulo começa a descrever a armadura de uma pessoa que entra na batalha espiritual. Ele começa a descrever, e você pode olhar lá em Efésios capítulo 6, sobre este tema de batalha que Paulo coloca tão claro. E na sua carta para Timóteo, Paulo diz assim: combati o bom combate, guardei a fé. Na batalha que Paulo está dizendo que eu e você enfrentamos, tem uma coisa que é muito importante. E se você tivesse diante de uma ordem das autoridades, tirar uma coisa da sua casa, somente uma coisa, a Bíblia te ensina que uma coisa é importante: lute pela fé, guarde a fé. Nós somos salvos pela graça de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 2, no versículo 8, que a graça de Deus nos salva. É um presente que Deus nos dá, é um favor que nós não merecemos. Não é porque nós somos bons que Deus nos salva, é a graça dele, é a misericórdia dele. Mas ele diz que essa graça, essa salvação graciosa de Deus está nas suas mãos pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é o resultado de nossas ações, para que ninguém chegue diante de Deus e diga: eu estou aqui porque eu mereço. Somos todos pecadores, lavados pelo sangue do Cordeiro que morreu naquela cruz. João Batista, quando viu Jesus, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu mereço estar aqui. Nós entramos na presença de Deus em nome de Jesus. Isso significa que nós estamos dizendo ao Senhor, nosso Deus: Senhor, eu estou entrando na tua presença porque o sangue de Jesus foi derramado e vertido naquela cruz para me lavar, para me limpar, para me purificar, para me santificar, e por isso agora eu posso entrar na tua presença gloriosa e falar com o Senhor, o Rei do Universo, o Deus de todas as coisas, o Criador de todo o Universo. Amém? Então Paulo começa a descrever esta armadura. Ele diz no versículo 13: por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Lutar de todas as maneiras.
e permanecer de pé. Amém. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, agora que você está, sandália nos pés, capacete na cabeça, couraça para se proteger, escudo da fé, espada na mão, vamos entrar em batalha? Quem está disposto a entrar em batalha aqui? Diga amém. Amém. Então abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Versos de número 8 a 16. Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. E acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, pegaram uma pedra e puseram-na debaixo dele para que se sentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou a fio de espada Amaleque e o seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para memorial num livro e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar ao qual deu o nome Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a nossa bandeira. Nissi é bandeira. E disse: porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Esse é o texto da nossa reflexão. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, pela ousadia do nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença agora, Senhor, para irmos além da letra, para, Senhor, sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito, pela palavra do Senhor, que é mais cortante do que qualquer espada afiada dos dois lados. Senhor, que ela é apta para discernir o pensamento do propósito do coração. Senhor, estamos desnudos diante do Senhor. Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha trabalhar na nossa mente, para que possamos, Senhor, sair daqui diferentes do que quando nós viemos. Senhor, sabedores que o Senhor está conosco na batalha. Tão somente é necessário que possamos entrar na batalha e orarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor, que o Senhor virá para nos livrar, para nos socorrer, para nos acudir, para nos dar vitória, para a glória do nome de Jesus, porque a Tua palavra já nos afirma que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em nome dEle, Pai, nós Te glorificamos e Te exaltamos. Fala ao nosso coração nesta hora, para a glória de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, glorifica o nome do Pai e glorifica o nome do Filho, agora e para sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. Amém? Judas poderia ter escrito qualquer outra coisa, mas Judas falou sobre a luta pela fé. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz que a batalha começa no versículo 17 e 18, ele diz: orando o tempo todo no Espírito, com súplicas e orações. Você está vestido para a batalha?
Então, quando você começa a dobrar seu joelho, é aí que você começa a batalhar. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que Deus em Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Efésios capítulo 2, versículo 6, nos diz que Deus em Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Por isso que quando você dobra o seu joelho, você está lutando. A luta começa quando você crê. Muitas vezes nós imaginamos assim, por que eu vou dobrar meu joelho e vou orar e não vou fazer nada? Então você desiste de orar e começa a trabalhar na carne, fazer nos seus próprios esforços. Quando os braços de Moisés se cansavam, Josué estava lutando na carne. Mas quando Moisés levantava os seus braços, ele orava ao Senhor. Arão e Hur estavam junto dele, trazendo vitória para o povo de Deus. Sabe por que nós oramos pouco? Porque nós precisamos de fé. Você precisa de fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Quando Deus falou para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua tenda. Abraão morava em tendas porque ele morava como peregrino na terra prometida por Deus para ele. No capítulo 12 ele disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando ele chegou na terra de Canaã, Deus disse: essa terra eu vou dar para você. Mas tinha fome naquela terra e Abraão foi junto com o seu sobrinho Ló até o Egito. E ele voltou de novo para a terra prometida no capítulo 13 de Gênesis. E aí teve um desentendimento entre os pastores das ovelhas de Ló e os pastores das ovelhas de Abraão, porque os dois tinham muito gado, muitas ovelhas. E Abraão disse assim: não é bom a gente ficar inimigo, ficar brigando por causinha de nada, por causa de terra, por causa de pastagem, por causa de água. Está aí, o mundo está diante de você, escolhe para onde você quer ir. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Vamos manter um bom relacionamento. Para você manter um bom relacionamento, você precisa usar de estratégia, muitas vezes abrir mão de você mesmo. O mais velho ali era Abraão, ele era tio de Ló, mas Abraão diz: olha, escolhe você. Abraão não escolheu, e Ló escolheu a campina do Jordão. Aquilo era tão lindo, maravilhoso, a Bíblia diz que era como o jardim do Éden. Ló escolheu segundo a sua carne, segundo os seus olhos. Ele olhou e escolheu aquela terra que hoje é seca e nada produz lá até hoje. Porque Sodoma, Gomorra e mais as outras cidades daquele vale foram todas destruídas por Deus. Depois que Ló saiu da presença de Abraão, Deus disse para Abraão: agora você percorre a terra de leste a oeste, de norte a sul, e você vai andar sobre essa terra, e essa terra eu vou dar para você. Então durante o dia, Abraão andava e via o pó, a areia da terra, e Deus disse: assim vai ser a sua descendência. No capítulo 14, Ló entra em batalha, ele é levado cativo. Abraão vai para a batalha, recolhe todo mundo, liberta todo mundo, devolve tudo para os reis e dá o dízimo dele para Melquisedeque. Deus não tinha mandado dar dízimo, mas ele tinha entendido porque a comunhão dele com Deus era tão íntima que ele não poderia deixar de ser fiel a Deus, que tinha dado aquela vitória tão grande a ele. Quando você recebe o seu salário, a primeira parte que você deve separar é para o Senhor. Dizimar e ofertar é uma questão espiritual. A igreja sobrevive muito bem seu dízimo. Deus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa de Deus. E aí entra o capítulo 15, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se você pode contar. Muitas vezes a gente imagina que Abraão saiu de dentro da tenda dele de noite e olhou para as estrelas e disse: é muita estrela. Na verdade não, o texto diz que era de dia. Era de dia. Você vê estrelas de dia? Sim ou não? Mas você sabe que as estrelas estão lá? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sim. Vocês creem ou não creem que as estrelas estão lá de dia? Amém. Sim ou não? Sim. Isso é fé. Você sabe que vai acontecer, mas você não vê.
Você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Quando você dobra o seu joelho em oração, você está tomando posse pela fé. Quando Ana foi diante de Deus chorar para pedir um filho, primeiro Ana gerou o seu filho Samuel no seu joelho, para depois gerar no seu ventre. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que nós não temos muitas vitórias? Porque nós não temos fé. Nós não cremos. Se aquilo que você está buscando é verdadeiro, se aquilo que você está buscando é honesto, se aquilo que você está lutando é correto, clame a Deus, dobra seu joelho, tome posse pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, na sua segunda carta para os Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: nós não nos dirigimos por vista, mas por aquilo que é invisível, aquilo que nós não vemos. No capítulo 4, versículo 16 a 18, ele diz, especialmente no versículo 18, ele diz: aquilo que nós vemos é passageiro, e que se não se vê, é eterno. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Sabe por que nós oramos pouco? É hora de nós orarmos mais, entrar em batalha, para que Deus aumente a nossa fé. Por isso que Judas escreveu: uma coisa eu quero escrever para vocês, batalhem pela fé. Uma coisa é importante, batalhe pela fé. É uma batalha. É uma batalha, é uma luta. Dobrar o joelho e orar é uma batalha de fé. Você está disposto a batalhar? Você está disposta a batalhar? Você está disposto a confiar? Você está disposto a confiar em Deus? Faça como Abraão. Confie no Senhor, e a Bíblia nos diz em Gênesis 15, verso 6, Abraão creu em Deus. Ele sabia que as estrelas estavam lá, ele não estava vendo. Por isso Deus disse: se é que você pode contar. Mas ele sabia que as estrelas estavam lá. Por isso a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E isso foi colocado como crédito, como justiça sobre Abraão. E Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero unir a esse texto uma outra palavra de Moisés, que está em Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 25, versículo 17 a 19. O povo de Israel saiu da escravidão do Egito. Deus conduziu este povo pelo deserto. Passaram pelo Mar Vermelho. Deus abriu o mar diante deles em Êxodo capítulo 14. No capítulo 15, Moisés e Miriam fazem uma grande festa. Dançam na presença do Senhor. Cantam, louvam a Deus pela grande libertação, o grande livramento que Deus fez. E eles seguem viagem. Eles chegam a um lugar onde não tinha água. O nome era Refidim. Refidim. E ali os amalequitas vieram batalhar contra os israelitas que estavam saindo da terra da escravidão. E então Moisés diz lá, quando ele reconta a história, em Deuteronômio 25, verso 17 a 19, amém? Lembra-te de que Amaleque te fez no caminho quando saías do Egito, como foi ao teu encontro no caminho e matou na tua retaguarda todos os fracos que seguiam mais atrás, quando estavas cansado e desgastado e não temeu a Deus. Portanto, quando o Senhor teu Deus te der descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuir, apagarás a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Moisés lembra o povo de Israel 40 anos depois. Ele diz: lembra o que aconteceu 40 anos antes, quando a gente saiu fugido do Egito? O que Amaleque fez? Você imagina agora, fecha teus olhos por um momento, imaginasse uma grande multidão caminhando a pé, levando junto consigo vacas, jumentos,
ovelhas, pessoas idosas, alguns machucados, tendo que ser carregados, algumas carroças, crianças, pessoas que viveram no Egito e moraram num lugar por 430 anos. Eles nunca tinham feito uma grande jornada, eles andavam bastante. Mas imagina que vários dias, vários meses eles estavam caminhando. Eles estavam exaustos, cansados. E aí eles chegam num lugar chamado Refidim e lá não tinha água. Lá não tinha água para beber. A água já tinha acabado há muito tempo. Os animais com sede, mugindo. As crianças reclamando. Os idosos com dor no corpo ficaram para trás. Talvez até disseram: vão indo, que a gente vai acompanhar vocês. Agora imagina um grupo de soldados atacando essa caravana, essa multidão, pegando aqueles que ficaram para trás na retaguarda, pilhando, roubando, levando despojo, matando criança, matando idosos, levando os animais, tudo que tinha de ouro, de roupas, de utensílios domésticos, estavam levando embora. É isso que Moisés está dizendo que Amaleque fez. Os amalequitas eram covardes. Eles atacavam aqueles que eram indefesos. Então, depois de muitos terem sido mortos, depois de vários terem sido levados, talvez presos, talvez como escravos agora deles, o povo de Deus se levanta para a batalha. Moisés diz: Josué, é hora de nós enfrentarmos o inimigo. O inimigo é muito forte, o inimigo está ao nosso encalço. Estamos nessa terra. Quando chegaram a Refidim, Êxodo capítulo 17, no verso 1, diz: toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim. Avançaram aos poucos, conforme a instrução do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. E de repente eles começam a clamar: mas nós não temos água. E Deus diz para Moisés: Moisés, bate na rocha. Verso 4: então Moisés clamou ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel, leva na mão a vara com a qual feriste o rio e vai à frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água, para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas, porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está conosco ou não? O nome Refidim, traduzido do hebraico, é refrigério. Imagina que você, depois de muito tempo lutando por um emprego, por uma porta de trabalho, para construir a sua própria casa, seu próprio negócio, você começa a ter um pouquinho de folga, um pouquinho de refrigério, começa a sobrar um pouquinho das economias, e você pensa: poxa, agora eu posso me dar ao luxo de comprar uma coisa um pouquinho melhor, trocar de carro talvez. Você começa a ter um pouquinho de refrigério, e aí você percebe que o inimigo está no seu encalço. Ele leva grande parte daquilo que você tinha como economia. Talvez uma doença vem e tira o seu sossego, tira a sua esperança. Parece que joga a gente no chão. A impressão que dá é que dá vontade de jogar tudo fora e dizer assim:
De que adiantou lutar tanto? De que adiantou a gente batalhar tanto? A gente confiar, dar passos de fé, dobrar o joelho. O inimigo se levanta contra nós cada vez mais poderoso. Essa é a hora da oração. Quando Moisés disse para Josué: Josué, eu vou para o alto da colina, eu vou estar orando por vocês. O que Moisés estava fazendo no alto da colina, com as mãos levantadas, era oração. Por isso Paulo fala: eu quero que todos os homens, em todos os lugares, levantem mãos limpas, sem ira, sem animosidade, em oração. Em oração. Porque a tua oração pode muitas coisas, porque a tua fé pode muitas coisas. Não porque você é bom, não porque você é forte, mas porque o Deus que você está invocando é forte, é poderoso. Moisés não era forte, ele precisava de ajuda. E se você precisa de ajuda, você está no lugar certo. Entregue a sua vida a Jesus e confie nele. Dê passos de fé em nome do Senhor Jesus. Josué não foi para a batalha porque ele achou que era legal ir para a batalha. Josué foi para a batalha porque Moisés disse: você vai enfrentar esse povo. E eu vou estar intercedendo por você. Eu gostaria de compartilhar com vocês 5 lições que eu aprendo com esse texto. E conforme o ensino da palavra das Escrituras Sagradas, conforme nós trilhamos até aqui. Amém? Está comigo? Amém? Amém. Lições do campo de batalha. A primeira lição que eu aprendo com o campo de batalha, que nós acabamos de descrever aqui para você, é que o inimigo é real. Tem muita gente que diz que o inimigo não existe. Tem muita gente que não crê que o inimigo é capaz de fazer certas coisas. É capaz de tanta baixaria. Quando Moisés se refere aos amalequitas 40 anos depois, ele diz: eles não tinham temor do Senhor. O inimigo, ele se levanta contra você, contra a sua família, contra seu esposo, sua esposa, contra seus filhos. E ele não tem temor de Deus. Ele é traiçoeiro. A segunda lição que eu aprendo com estas lições do campo de batalha é que o inimigo ataca sem piedade. Ele ataca sem piedade, ele ataca o pobre, ele ataca o necessitado, ele ataca o cansado, ele atacou os idosos, ele atacou as crianças. As crianças, os idosos não podiam acompanhar a marcha dos outros. Eles chegaram a esse lugar chamado Refidim. E aí não tinha água ali. Deus disse para Moisés: chama os líderes e vão até o Monte Horebe, que eu vou fazer a água sair da pedra. E Deus fez água sair da pedra. Quando a notícia chegou, o povo estava com sede, os animais estavam sedentos. Imagina, você está 3 meses sem receber. O governo, o seu patrão, diz: você vai receber hoje. Quem chegar primeiro, não tem para todo mundo. 00:01, já tem gente lá na fila esperando. Não é isso que acontece? Será que aquele povo era diferente da gente? Quando eles souberam que tinha água, eles foram correndo. E aqueles que estavam cansados e ficaram para trás, foram atacados traiçoeiramente pelos amalequitas. Alguns talvez não acreditaram. Será que saiu água da pedra? Vão indo, depois a gente conversa. Porque no universo de mais de 2.500.000, sempre tem aquele que diz assim: será? Não sei. Eu vi o mar se abrir. Eu vi as águas se transformarem em sangue, é verdade. Mas isso foi lá no Egito, aqui no deserto. Água sair da pedra. Vão indo na frente. O inimigo é real. O inimigo é traiçoeiro. O inimigo, ele ataca sem impiedade. Essas são as primeiras 3 lições que eu aprendo com
as lições do campo de batalha. O inimigo é real, o inimigo ataca sem piedade e o inimigo é traiçoeiro. Primeiro, o inimigo é real. Segundo, o inimigo ataca sem piedade. O inimigo é impiedoso. Terceiro, o inimigo é traiçoeiro. Quarta lição do campo de batalha que eu gostaria de compartilhar com vocês. O inimigo ataca aquele que fica à margem do povo. Sabe qual é a ovelha que o lobo vai atacar? Você acha que o lobo vai entrar no meio do rebanho de ovelhas para atacar aquela ovelha que está lá no meio? Sabe qual ovelha que o leão, a leoa e o lobo atacam? A que fica para trás. A que sai para pastar distraidamente para um dos lados e fica longe do rebanho. Fica longe dos olhos de quem está cuidando. Esses se tornam presas fáceis para o lobo. A Bíblia compara Satanás com o lobo. A Bíblia compara Satanás com um leão traiçoeiro. Pedro diz que Satanás, o nosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Verso 9 de 1 Pedro capítulo 5, ele diz: resisti-lhe firmes na fé. Mais uma vez nós voltamos à lição que Judas nos ensina. De uma vez por todas, lute pela fé. Quarta lição, o inimigo ataca aquele que vive à margem. Muitos vivem na porta da igreja. Muitos vivem à porta de Jesus, na porta de Jesus. Eles dizem: amanhã, depois, deixa eu curtir a minha juventude, deixa eu aproveitar meu tempo. Quando Deus me chamou, eu tinha 23 para 24 anos. A minha esposa disse: tem certeza? Eu falei: eu não quero dar para o Senhor os restos dos meus dias. Eu quero dar o melhor dos meus dias para o Senhor, porque Ele deu o melhor dele para mim. Ele deu o melhor dele por mim. Jesus não fez qualquer coisa, Ele fez o melhor por mim. E por isso eu quero devolver a Ele o melhor do que eu sou. Eu não quero dar o resto do meu tempo, eu não quero dar o resto da minha vida. E então eu saí de Rondônia. Em 89, eu saí de Rondônia, 3.600 quilômetros até São Leopoldo para fazer a faculdade, estudar a palavra do Senhor, para servir o Senhor. Estou fazendo isso há 28 anos. Não me arrependo nem um dia, faria tudo de novo, tudo de novo. Sabe o que acontece com muitos que vivem à margem? Ficam indecisos de tomar uma decisão de servir a Deus. Tem muita gente que diz: crente é louco. Ele vai para a igreja vai roubar tudo dele. Vai dar tudo para o pastor. É verdade que tem falsos pastores. Tem lobos disfarçados de ovelhas. Jesus alertou dos falsos profetas e dos falsos mestres e dos falsos cristos que viriam no tempo do fim, e nós estamos vivendo o tempo do fim, é verdade, mas sem Jesus não há salvação. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele chega diante do Sinédrio, em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz: este nome que está ao alcance de todas as pessoas, e não há salvação em nenhum outro, e nenhum outro nome foi dado sobre a terra pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus de Nazaré. Esse mesmo nome que está sendo anunciado hoje, esse é o único nome que você vai encontrar de capa a capa da palavra de Deus que te salva. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, Ele limpa.
E muitas vezes, quando Deus quer limpar a nossa vida, Ele tira coisas que estão sugando a seiva de uma vida mais perto de Deus. E muitas vezes, aquilo que está sugando é um vício. Já fui viciado em bebida, já fui viciado em cigarro, mas Deus foi me libertando dessas coisas, e essas coisas não tinham mais importância, porque seguir a Jesus é mais importante do que essas coisas que nos distraem. E se tem uma coisa que eu vi nesses 50 anos de vida, claro que 3 anos a gente não se lembra muitas coisas, mas foi a indústria da distração que foi surgindo neste mundo. E por causa da distração tem muita gente ficando para trás, está todo mundo andando num ritmo 4, 3 km por hora, e você está andando a meio quilômetro por hora. Você está se afastando do rebanho, e de repente o lobo, o inimigo que é real, o inimigo que ataca sem piedade, o inimigo que é traiçoeiro, ele percebe que você está longe do rebanho e você se torna presa fácil. Ovelha que anda sozinha é petisco de lobo. Você não pode ficar à margem. Você tem que entrar no meio do povo de Deus. Você tem que andar no meio do povo de Deus. Quando Jesus, em Marcos, no capítulo 1 e capítulo 2, ali diz que ele voltou para Cafarnaum, a casa estava tão cheia, e 4 amigos queriam levar um paralítico para que Jesus curasse aquele paralítico, mas eles não conseguiam entrar na porta da casa porque o povo estava ali e ninguém dava espaço para eles. Eles não podiam entrar e estavam impedindo quem queria entrar. Mas aqueles 4 homens tomaram uma atitude de ousadia. Eles deram a volta, subiram numa escada, carregaram aquele paralítico, descobriram o telhado da casa e desceram aquele paralítico na presença de Jesus no meio da casa. E a Bíblia nos ensina em Lucas capítulo 5, que repete essa mesma história, que Jesus não ficou compadecido dos outros que estavam ali dentro da casa, mas ele teve uma visão, ele viu a fé daqueles homens. Quando você dobra seu joelho, todos os dias diante do Senhor, Lucas capítulo 18, versículos 1 até o 8, Jesus fala de uma mulher que ia todo dia, batia na casa do juiz e pedia para ele: por favor, julga a minha causa. Jesus disse que aquele juiz não se importava com ninguém, mas porque aquela mulher estava incomodando ele, pedindo todo dia, ele resolveu atender aquela mulher. Muito longe de ser semelhante àquele juiz, Jesus diz: o vosso Pai logo fará justiça para vocês. Deus é diferente daquele juiz. Deus é justo. Deus é misericordioso. E o verso 8 nos diz: quando o Filho do Homem voltar, quando ele vier, por acaso ele vai encontrar fé na terra? No original, no grego, quando é feita uma pergunta retórica, a língua original exige uma cláusula anterior à afirmação. Dependendo da afirmação, a resposta é não. O texto não deixa dúvidas. E dependendo da afirmação, a exigência é sim. Só que nesse texto não existe nenhuma dessas cláusulas. Sabe quem é que vai escrever essa história? É você e eu. É eu e você que vamos escrever essa história. Quando Jesus vier, vai encontrar fé em você? Sabe por que Jesus não dá uma resposta nem positiva nem negativa? Porque depende de você. Depende tão somente de você. Glória a Deus, aleluia. E essa é a 5ª lição que eu aprendo com o campo de batalha. O inimigo é enfrentado por todas as gerações. O verso 16 diz: Deus, o Senhor, jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Nós não podemos dizer: os apóstolos
Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Judas, até o Iscariotes. Eles andaram com Jesus, eles podiam ter fé. Pedro andou em cima da água porque Jesus estava com ele. Mas hoje a história é diferente. Essa é uma mentira de Satanás, que ele lança e muita gente acredita. Hebreus capítulo 13, no versículo 8, nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Agora você está disposto a crer no Senhor? Eu gostaria de lembrar a você as 5 lições que a gente aprendeu hoje deste campo de batalha que Josué e o povo de Deus enfrentou contra os amalequitas. Primeira lição: o inimigo é real. Segunda lição: o inimigo é impiedoso. Terceira lição: o inimigo é traiçoeiro. Quarta lição: o inimigo ataca aqueles que vivem à margem, aqueles que ficam indecisos. Você tem que dar passo de fé. Andar por fé e não pelo que nós vemos é dar passo de fé. E a quinta lição: o inimigo é enfrentado por todas as gerações. Por mim e por você também. Por isso eu gostaria de lançar um desafio a você hoje. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando. Eu não sei que tipo de problema você enfrenta. Mas com certeza, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Quem entendeu a palavra de Deus hoje? Amém, aleluia. Quem não entendeu a palavra de Deus? Se você não entendeu, peça ajuda. Peça ajuda. Tem muita gente interessada em ajudar você. Para você não ficar na margem. Não ficar apenas na porta. Sem entrar e sem sair. Fica indeciso. Jesus veio buscar o povo dele. Ele veio buscar aquele que estava perdido. Eu estava perdido. Mas Jesus me encontrou. Pela palavra dele. A mesma palavra que foi lida para você hoje. Ele me encontrou. Eu tomei uma decisão ao lado do Senhor Jesus. E você pode tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. De estar no meio do povo de Deus. Não viver mais à margem do povo de Deus. A conhecer essa mensagem de redenção que Jesus Cristo veio trazer. O amor de Deus é derramado no seu coração pelo poder do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar a você nessa hora. Eu quero orar por você. Ó Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Venha, Senhor, ter liberdade de trabalhar no coração de cada um de nós neste momento, em que diante da Tua palavra nós somos desafiados a lutar pela fé, a entrar na batalha e não ficar à margem, a não sermos presas de Satanás, a não sermos consumidos e tragados pelo inimigo das nossas almas, a crer e confiar que o Senhor tem uma Canaã celestial preparada para cada um de nós. Assim como Jesus disse: na casa do meu Pai tem muitos cômodos, muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. A certeza deste lugar é o que nos faz caminhar com o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz à Tua presença, Pai. Abre o coração para a fé, o coração daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de acenar com certeza da sua entrega completa na vida e na morte em Cristo Jesus. Desce do céu, Senhor, com Tua graça, poderoso Espírito Santo de Deus. Quebra todas as correntes, liberta todas as correntes do medo. Liberta, Senhor, por Tua graça. Em nome de Jesus, traz salvação a esta casa, traz salvação à vida dos meus irmãos, vidas preciosas pelas quais o Senhor verteu o sangue do Senhor na cruz do Calvário. Pai, também intercedo por aqueles que estão enfrentando lutas. O inimigo tem ocupado, tem tragado a esperança e a alegria do coração desses amados. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, de mãos levantadas, assim como Moisés.
Se você crê, levante as suas mãos, interceda por aqueles que estão no campo de batalha. Se você já é crente, se você já está na batalha, levante as suas mãos como Moisés e declare vitória, declare vitória, declare vitória em nome de Jesus, para que os seus amados recebam também a vitória, assim como Josué estava lá no vale. Talvez a tua família esteja longe daqui, talvez o seu parente esteja longe daqui, mas não longe do Senhor. O Senhor pode alcançá-lo lá na sua casa e ali libertá-lo de toda a enfermidade, libertá-lo de toda a opressão maligna e trazer vida e esperança àquela vida e à sua vida, para que pela fé você levante uma bandeira bem alta, assim como Moisés levantou: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Em nome de Jesus, receba agora a vitória para a glória do nome de Jesus. E quem crê e tem fé nesta palavra, dê ao Senhor uma grande salva de palmas. Glorifica a Deus com palmas e louvores ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus, agora e para sempre. O Senhor seja glorificado. Obrigado, Jesus, por essa vitória maravilhosa e por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos ensinou pelas tuas sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, cada um que está aqui, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.